Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das visões, olha, mais incríveis de toda a Bíblia, a profecia de Daniel, capítulo 7. É como se fosse uma viagem no tempo, passando por impérios, decifrando símbolos superpoderosos, e tudo isso culmina lá na sala do trono do universo. E o mais interessante é que o que Daniel viu séculos atrás tem tudo a ver com os nossos dias. Pois é, essa é a magnitude do que a gente está prestes a entender. Não é só uma história do passado, sabe? De acordo com o material que estamos estudando, isso aqui é um evento cósmico que está acontecendo agora. E, claro, com implicações diretas para toda a humanidade. Então a visão começa com uns símbolos que, à primeira vista, podem parecer meio esquisitos, né? Mas a boa notícia é que a própria Bíblia dá as chaves para a gente decodificar tudo. Vamos lá, vamos entender que cenário foi esse que apareceu para Daniel. Olha só a cena. Daniel vê quatro ventos agitando um mar imenso. A fonte que a gente usa nos aponta lá para Apocalipse 17, que explica águas ou mar na profecia. Isso significa povos, multidões, nações. E os ventos? Bom, os ventos são os conflitos, as guerras que, infelizmente, vão moldando a história. E é desse cenário todo agitado que surgem quatro feras enormes. E cada uma dessas feras representa um grande império mundial. O primeiro é um leão com asas de águia, a cara da velocidade e do poder de Babilônia. Logo depois vem um urso, representando a Medo-Pérsia, um império com uma força meio desigual. Aí aparece um leopardo com quatro asas, uma imagem perfeita da velocidade absurda das conquistas de Alexandre o Grande e seu império grego. E por fim, um animal tão terrível que nem dá para comparar com nada na natureza, simbolizando o poder esmagador de Roma. E olha que interessante, essa sequência de impérios não é novidade para quem já acompanha o livro de Daniel. É exatamente a mesma daquela estátua do capítulo 2, lembra? A diferença aqui é a perspectiva. Deus não está mostrando reinos de metais gloriosos. Ele mostra a verdadeira natureza deles, feras predatórias. É assim que ele enxerga o poder aqui da Terra. Ok, depois de passar por todas essas superpotências mundiais, a visão meio que dá um zoom, sabe? O foco se fecha numa entidade, bem específica e, para ser sincero, bem perturbadora. Ela surge do quarto animal de Roma. A atenção toda agora se volta para esse novo poder, chamado de chifre pequeno. E a profecia dá uma lista de características, quase um quem é quem, para a gente identificar esse poder. Ele surge da divisão do Império Romano, derruba 3 reinos, é marcado por inteligência humana, os olhos de homem, e por blasfêmia, por falar grandes coisas. E mais, ele persegue o povo de Deus e, numa ousadia tremenda, tenta mexer na própria lei de Deus. Aí vem o período de tempo profético, um tempo, tempos e metade de um tempo. A interpretação que a fonte nos traz é que isso equivale a 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais. E esse período de domínio tem datas bem marcadas na história, começando lá em 538 d.C. e terminando certinho em 1798, quando o exército de Napoleão prendeu o Papa. É justamente o fim desse período enorme de conflito que sinaliza que a cena vai mudar completamente. Então, depois de séculos e séculos de perseguição e de conflito aqui na Terra, a câmera da visão de Daniel sobe, deixa a Terra para trás e vai direto para a sala do trono do universo. E o que vem agora é, sem dúvida, a cena mais majestosa e decisiva de toda a profecia. E a visão que Daniel tem é de uma majestade que a gente mal consegue imaginar. O ancião de dias, que é Deus o Pai, está presidindo um tribunal. A descrição toda fala de santidade, de pureza, de um poder que inspira um respeito imenso. A justiça está prestes a acontecer, numa escala universal. A cena é de um tribunal celestial em plena sessão. Milhões e milhões de anjos ali como testemunhas. E o ponto central, a frase que ecoa por toda a história é essa: os livros foram abertos. E nesses livros, o registro da vida de cada ser humano. Essa é a base para o julgamento que está começando. Esse conceito é o que a nossa fonte chama de juízo investigativo. E aqui tem um ponto super importante para a gente entender. Não é um julgamento para Deus ficar sabendo de algo, porque, né, ele já sabe de tudo. A ideia, segundo a profecia, é que seja um processo para vindicar o caráter justo de Deus diante do universo inteiro, anjos inclusos. Ele revisa os casos de quem professou segui-lo para mostrar para todo mundo que as suas decisões finais são perfeitamente justas. Então, o ponto crucial aqui, a chave de tudo, é o seguinte:
A vinda do Filho do Homem, que Daniel descreve, não é a segunda vinda de Jesus à Terra. É a vinda dele até o Pai, lá no Santuário Celestial, para começar essa obra de juízo. E o mais incrível, ali ele não está agindo como um promotor, acusando. Ele age como nosso advogado, a nossa defesa. Bom, e todo julgamento tem que ter um veredito, certo? E a conclusão desse tribunal celestial vai trazer a resolução final para todo aquele conflito gigantesco que a gente viu na visão. E o resultado é definitivo. Muda tudo. Aquele poder opressor que dominou por séculos perde o domínio, e para sempre. Os santos, aqueles que foram tão perseguidos, finalmente recebem justiça, são vindicados. E Cristo, o Filho do Homem, recebe toda a honra e um reino que vai durar para sempre. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, a promessa da vitória final do povo de Deus é repetida, olha só, 3 vezes nesse capítulo. É como se fosse uma garantia tripla, uma ênfase de Deus dizendo, olha, não importa o que pareça, a justiça vai prevalecer. No fim das contas, a conclusão dessa profecia é uma mensagem poderosa de esperança. Ela mostra que a história não é só um monte de coisa acontecendo sem sentido, não. Ela está caminhando para um ponto final, um clímax que Deus ordenou, o fim de todo o mal e o começo de um reino de paz e de justiça. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A palavra julgamento pode até soar meio assustadora, mas a visão de Daniel mostra um outro lado. O povo de Deus tem um intercessor, tem um advogado lá no tribunal. Pensa nisso. Como é que essa perspectiva muda o jeito de encarar o nosso presente e o nosso futuro? Toda a nossa análise de hoje foi baseada nestas fontes. Para quem quiser se aprofundar, a recomendação é fazer o estudo completo da lição. Obrigado por acompanhar.